Muito bem. Paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui para mais uma palavra, né? Vamos direcionar uma palavra para os irmãos. Quero pedir desculpa pelo horário, mas nós vamos meditar um pouquinho em uma palavra, né? Espero em Deus que esta palavra venha incentivar a fé dos irmãos, né? Venha fortalecê-los, venha encorajá-los nesses dias de adversidade. E eu quero meditar com vocês no livro de Gênesis, capítulo 12, e verso 10, né? Abraão desce ao Egito. Então, vamos ler aqui a partir do verso 10, diz assim, ó: havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Apenas esse verso aqui para nós pensarmos um pouquinho sobre a situação mundial hoje, né? Hoje tem se desenvolvido uma preocupação acentuada, né? Quanto à economia mundial, global, né? Diante desta pandemia, o que a gente está conseguindo perceber de forma visível é que está havendo uma quebra na economia tanto do país, da nossa nação, o Brasil, como também mundialmente. E junto com essa percepção, vem se desenvolvendo uma preocupação acentuada, né, no coração das pessoas. Por que também não dizer nos nossos próprios corações, né? Ficamos apreensivos, olhando para tudo isso e nos perguntando como será, como vai ser, como vamos se ajeitar, como vamos resolver, como vamos nos sair dessas situações. Muito bem, meus irmãos, é importante que, né, nós tenhamos os nossos olhares fixos no Senhor nosso Deus. E para isso eu queria observar com os irmãos, dentro desse pensamento sobre fome na terra. Há uma previsão que haverá muita escassez, né? Muita dificuldade financeira, falta de alimento, principalmente para os menos favorecidos. Porém, é importante a gente olhar a história da humanidade sobre a face da terra e perceber que esta não será a única vez, né? O Brasil tem um privilégio, né? Desde que me conheço por gente, nunca vi nada de situações mais acentuadas no aspecto de economia. A vida vem assim, de uma forma normal, sempre se tem, né, as suas maneiras de se resolver. Mas agora tudo indica que as coisas parecem que não vai para este rumo. É possível que a gente passe por alguns dias de escassez. Porém, também é importante a gente observar que esta não será a única vez na face da Terra, né? O Brasil não vai ser o primeiro e nem o último a passar por situações dessa natureza. Nós vamos olhar um pouquinho a palavra de Deus. No texto que nós lemos aqui em Gênesis, capítulo de número 12 e versículo número 10, na era em que viveu o patriarca Abraão, observa-se que há fome na terra, né? E a palavra de Deus nos afirma que Moisés desce para o Egito para peregrinar na terra. Então havia fome. É importante também lembrar que nos dias de Isaac, Gênesis 26 e verso 1, também houve fome na terra. Nos dias de Jacó, Gênesis 41, versos 26 e 27, a fome, né? Tem aquela situação do sonho de Faraó, aonde José é usado por Deus para dar a interpretação do sonho. E as vacas formosas e as vacas magras, né, tinha o seu simbolismo ali, né? Representava as vacas magras, 7 anos de fome. As vacas formosas representava, né, dias de bonança. Então, nós percebemos que no decorrer da história, estas coisas se repetem. Me lembro também dos dias de Elias, né? Os 3 anos e 6 meses que não houve
chuva fosse sobre a face da terra, também houve fome na face da terra. Então, meus irmãos, o que nós podemos tirar de proveito no meio dessas experiências que a palavra de Deus nos narra? É importante fixarmos os nossos olhos no Senhor, porque em todas essas situações, a fome existiu, as pessoas sofreram, mas há algo que nós não podemos deixar passar desapercebido. É que aqueles que confiaram no Senhor nosso Deus, o Senhor providenciou meios, formas destas pessoas sobreviverem, né? Deus abençoou a vida de Abraão, mesmo peregrino na terra, mesmo peregrinando, né? Incerto, de um lado para o outro, e em meio de fome, a Bíblia afirma que Deus prosperou grandemente a vida de Abraão. Da mesma forma se deu com Isaac, né? Mesmo peregrino em terras estrangeiras e em tempos de fome, a Bíblia diz que Deus prosperou de modo tal a vida de Isaac. Nós olhamos também para o patriarca Jacó, né? No meio de situações adversas, de fomes, de escassez, Deus utilizou a vida de José, seu servo, né? Quando foi vendido ali para o Egito, né, levado para o Egito como um cativo, Deus utilizou da sua vida também para, por intermédio dele, providenciar sustento, não só para os filhos de Israel, mas também para o povo da sua época. E assim, nós vemos também Elias, irmãos. Houve fome, não houve chuva, não houve orvalho, tudo pereceu, mas Deus, né, enviou uma forma de socorrer a vida de Elias ali na beira do ribeiro. Então nós precisamos fixar os nossos olhos no Senhor e confiarmos, descansarmos, orarmos ao Senhor instantemente, né? Orarmos noite e dia ao Senhor, dependermos dele, porque só ele pode guardar o seu povo. É verdade, irmãos, que muitas pessoas certamente perecerão nesses dias que estão por vir, mas eu vou continuar pregando e crendo que para aqueles que temem o nome do Senhor, haverá uma porta de saída, haverá um escape para o povo de Deus. E é importante relembrar aos irmãos, né, que no meio dessas dificuldades acentua-se uma expectativa muito grande de que Jesus pode aparecer a qualquer momento para retirar o seu povo da face da terra, né? É algo que nós aguardamos com grande expectativa e temor no nosso coração. Este é o meu conselho aos irmãos nesta tarde. Vamos continuar com os nossos olhos fixados em Jesus, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele é a nossa esperança. Não tema esse terrorismo, estas coisas que está aí, né, mundo afora, essas notícias de terrores, de tantas notícias terríveis que nos deixam muitas vezes assombrados. Não vamos nos deixar levar por elas, mas vamos confiar no Senhor. Deus é fiel, Deus guardará o seu povo. Isso não quer dizer que nós não vamos estar no meio dessas situações, mas sempre haverá uma forma para o povo de Deus vencer. Nunca se esqueça da nação de Israel, os 40 anos no deserto. O deserto era sinônimo de morte, não havia esperança alguma no deserto, mas o Deus de Israel os sustentou. Deus sustentará as nossas vidas. Vamos continuar firmes na presença do Senhor. Esta é a palavra, né, que o Senhor deixa para a meditação dos irmãos. Deus abençoe a todos.